Oi, gente, tudo bem com vocês? A palavra de hoje vai ficar no livro de João, capítulo 9, cura de um cego de nascença. Vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Pois e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como virá, e ele lhes disse: Pus-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois, vê agora? E seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou que ele tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Não sei, uma coisa que sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe que te fez ele, como te abriu os olhos. E respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, né? Discípulo dele jamais. Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes isto, pois esta maravilha
que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ele faz a sua vontade. A esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também: Nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teriam pecados. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Como a gente leu aqui, né? Essa passagem é grande, né? Capítulo 9. Como a gente leu, Jesus ele ia passando e viu o cego, né? De nascença. E ele operou um milagre na vida daquele cego como uma coisa tão simples, né? Que foi, ele passou barro nos olhos dele e mandou ele lavar. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou? Ele e os seus pais, porque naquele tempo eles acreditavam que quando uma pessoa nascia doente com enfermidade, eles diziam que é por causa do pecado, né? Ou os pais pecaram, ou ele pecou para ser castigado. E Jesus ainda falou, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque aquele cego, ele estava na escuridão. Não só porque ele era cego, mas porque ele não estava tendo proximidade com Deus. E através de Jesus ele teve proximidade com Deus. E depois aquelas pessoas ficaram admiradas. Os que conheciam ele e os que não conheciam, né? Eles ficaram admirados. Ele não era cego e agora foi curado. E agora está curado. E ele disse, né, que foi. E ele disse que Jesus curou ele. Ele deu a glória para Deus. E depois mais aqui na frente, né? Mais aqui na frente, quando os judeus, sacerdotes, os homens da lei daquele tempo descobriram, eles só ficaram, né, procurando um pretexto, né? Foram até atrás dos pais dele. Que só ia acreditar que ele era cego de nascença, foi curado, se os pais confirmassem, né? E os pais disseram: ele já é adulto, ele pode falar com a própria boca. Os pais dele nem estavam lá na hora que ele foi curado. E tem uma parte aqui que eu li. Tem uma parte aqui que eu li que estavam dizendo assim que eles falaram assim. O cego falou:
Já não disse, não viste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vos porventura fazer também seus discípulos? O cego, de tanto eles ficarem perturbando o cego, né? Parece que eles não queriam que o cego fosse curado. Porque eles ficaram interrogando, eles ficaram criticando. O cego disse: eu não já falei para vocês todos como foi que me curaram, como foi que Deus me curou? Por que vocês toda hora ficam me perguntando? Vocês também querem ser discípulo de Cristo? E no decorrer dessa história, né? No decorrer desse milagre aqui, que se eu for ler de novo, vai ficar muito grande, né? No decorrer dessa história, Jesus voltou e falou com o cego. E falou: você crê em Deus? E ele falou: eu creio. E o cego disse, e Jesus disse: você já tem me visto. Eu sou o Filho de Deus. E ele disse: creio. E o adorou. E Jesus falou, né? Porque toda vez que Jesus, a gente sabe, né? Que Jesus, quando ele fazia um milagre naquele tempo, aqueles mestres da lei, eles ficavam sempre, né? Observando para depois criticar Jesus, falar que Jesus estava errado em alguma coisa, né? Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei, toda a lei. Jesus cumpriu até a morte dele. E eles até disseram aqui, né? Quando o cego falou: vocês querem ser discípulos de Jesus? E eles falaram: não, nós somos discípulos de Moisés. Porque eles seguiam a lei, os 10 mandamentos. E Jesus, ele veio para nos dar a graça. Entenderam? E Deus já tinha dado a graça àquele cego. Porque Deus o curou, mas Deus fez com que ele enxergasse de verdade. Por isso que ele falou aqui. Aqui, ó. Ele falou aqui: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E depois Jesus falou aqui de novo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Jesus perguntou a ele: você crê no Filho de Deus? Isso quer dizer que Jesus, fez o cego, ele teve uma comunhão com Deus naquele momento que ele foi curado. Ele teve uma comunhão e ele abriu os olhos espirituais. Não foi só os olhos materiais. Ele foi curado espiritualmente, liberto. E depois Deus acrescentou aquele. Jesus acrescentou: eu vim ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Vocês entenderam? O cego, ele foi um exemplo. Deus teve misericórdia da alma do cego. Deus curou o cego. Deus libertou o cego. Deus perdoou o cego. E o cego se aproximou de Deus, porque ele creu, ele teve fé que Jesus era o Filho de Deus. E os fariseus, como eu já li aqui, né? Os fariseus, sacudeus, os mestres da lei, eles só queriam o quê? Criticar. Eles queriam que botar dúvidas. Dúvida na cabeça daquelas pessoas que viram um milagre, não só na cabeça do cego,
Eles queriam botar dúvida até no cego, nos pais do cego. Mas eles queriam botar dúvida naquelas pessoas que elas viram o milagre, porque eles não queriam. Eles não criam em Jesus, eles não queriam que aquelas pessoas acreditassem em Deus. E depois que Deus falou isso, Jesus, ele ainda falou, né? Se fosseis cegos, não teria pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Foi o que eu falei aqui. Foi o que eu falei. Vocês estão entendendo? Foi o que eu falei aqui. De tanto eles perturbarem o cego disse o quê? Vocês também querem ser discípulos de Cristo? E eles falaram, não. Nós acreditamos em Moisés. Somos discípulos de Moisés. Então, Jesus acrescentou que eles tinham pecado, os mestres da lei, porque eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam os 10 mandamentos, mas eles tinham um coração duro. E eles não queriam acreditar na profecia de Deus, a profecia que nasceria um redentor. Eles estavam querendo botar dúvida na cabeça das pessoas, além deles não crerem, eles queriam botar dúvida na cabeça das pessoas, para as pessoas perderem a fé e para elas não se arrependerem, não é? Porque Jesus veio ao mundo para perdoar, salvar, pela graça. Deus nos deu a graça. Deus morreu por nós para nos dar graça, para nos dar vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E no nosso tempo também, né? A Bíblia, ela é eterna. É até Deus voltar. A palavra de Deus nunca passará. Passará o céu e a terra. E a palavra do Senhor não passará. Jesus curou esse cego. Curou ele fisicamente, espiritualmente. E muitas pessoas que ali estavam, elas também, algumas ficaram com dúvida, mas muitas que viram aquele milagre, elas acreditaram no Senhor Jesus. Elas creram no Senhor Jesus. E Jesus ainda falou que Jesus ainda corrigiu os mestres da lei, né? Se vocês fossem cegos, não teria pecado. Jesus ainda usou o exemplo do cego com eles mesmos. Se fossem cegos, não teriam pecado. Mas vocês veem. Por isso que o pecado permanece. Eles conhecem a lei, eles conhecem os mandamentos, eles conheciam a palavra de Deus. E mesmo assim, eles queriam continuar no mal, continuar, né? Errados, né? Essa foi a palavra de hoje. Se inscreva, comente seu like e compartilhe. Fica no livro de João, capítulo 9. Jesus, ele é bom. Jesus abra nossos olhos, nos liberte de todo mal, em nome de Jesus.